Voltamos com a nossa aula de Direito Penal e nessa aula agora nós iremos estudar a matéria Ação Penal, né? A ação penal aí no Direito Penal, beleza? Vamos lá para a tela então. Agora vamos adentrar aí na ação penal, começando a partir dessa aula sobre a ação penal pública. Ação penal pública no Direito Penal. Olha só, primeira coisa, professor, o que é ação penal? O que é ação penal, professor? Veja, essa matéria ação penal você encontra tanto aqui no Código Penal como lá no processo penal. Na verdade, lá no processo penal, dentro da matéria processual penal, o processo penal ele traz mais informações, né? Ele traz ali mais artigos específicos sobre a ação penal. Aqui o Código Penal, na nossa matéria, o Código Penal, aqui, a ação penal, essa matéria está disciplinada entre os artigos 100 a 106 do Código Penal. Agora, é importante você aprender que no direito penal, a ação penal, ela se divide em duas espécies. Duas espécies. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Muita gente sabe disso, eu vou aprofundar com vocês aqui. Só que muita gente sabe que existe a ação penal pública e a ação penal privada, mas não sabe o que é ação penal. Ah, eu sei o que é ação penal pública e privada. Ótimo, mas o que é ação penal? O que significa isso, ação penal? Veja, ação penal nada mais é do que o direito de provocar o Estado. A ação penal equivale ao direito de provocar o Estado em sua função jurisdicional. Justamente para a aplicação do direito penal para aquela pessoa que praticou uma infração penal. Veja, quando uma pessoa pratica uma infração penal, ou seja, um crime ou uma contravenção penal, essa pessoa tem que ser punida, não tem? O Estado tem que aplicar uma pena para essa pessoa? Mas para o Estado aplicar uma pena para essa pessoa, eu preciso provocar o Estado. Eu preciso provocar o Estado em sua função jurisdicional para que ele possa aplicar o direito penal para aquela pessoa que praticou aquele crime, aquela contravenção. E como é que eu vou provocar o Estado? Através de uma ação penal. É através da ação penal, é através dessa ação penal que eu vou provocar o Estado para que ela pratique, para que o Estado aplique aquela pena para aquela pessoa. Então a ação penal equivale justamente ao direito subjetivo de provocar o Estado, de provocar o juiz, o Estado, o juiz, para que ele aplique uma pena para aquela pessoa que praticou uma infração penal. Agora, olha, no direito penal, a ação penal se divide em duas espécies. Nós temos de um lado a ação penal pública e a ação penal privada. Nesse primeiro bloco, nós vamos dar a ação penal pública e no próximo bloco vamos trabalhar a privada, beleza? Então vamos começar com a ação penal pública. Tá, professor, o que é ação penal pública? O que é ação penal pública? Já diferenciando com a privada, mas na próxima aula a gente vai aprofundar na privada, mas diferenciando já para você, né, aí aprender de uma forma mais clara, a ação penal pública é aquela ação em que o Ministério Público que vai propor a ação. A ação penal privada, presta atenção, na ação penal privada, a ação penal privada é a própria vítima, a vítima ou ali o seu representante legal que vai entrar com uma queixa, vai propor uma queixa-crime perante a Justiça Criminal. Então, na ação penal privada, que nós vamos aprofundar na próxima aula, no próximo bloco, quem vai entrar com a ação não é o Ministério Público não é o promotor não. É você, vítima do crime, ou a depender da situação, às vezes a pessoa é menor, por exemplo, né, os seus representantes legais que vão entrar com aquela queixa-crime. É com uma queixa-crime perante a Justiça Criminal. Agora, matéria da nossa aula, ação penal pública não. Nessa aula, ação penal pública, quem é que vai entrar com a ação? Quem é que vai oferecer a denúncia? Quem é que vai entrar com a ação? O Ministério Público. Ação penal pública, então lembra, o nome já fala tudo, ó. Ação penal pública. A ação penal pública é porque quem é que vai entrar com a ação, quem é que vai oferecer a denúncia é o Ministério Público. Simples, ok? Agora, veja, a ação penal pública, ela se divide em duas espécies. A ação penal pública pode ser a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Tá, professor, qual que é a diferença? Vamos começar com a incondicionada. O que é a ação penal pública incondicionada? Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Em regra geral, os crimes são de ação penal pública incondicionada. A maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, na maioria dos crimes, o Ministério Público, ele vai entrar com a ação, ele vai oferecer a denúncia, não independentemente da vontade de quem quer que seja. Por isso que a ação penal pública é incondicionada, não depende de condição. Ou seja, o Ministério Público ele vai oferecer a denúncia, ele vai entrar com a ação, com essa ação penal,
independentemente da vontade ou da interferência de quem quer que seja. Ou seja, o Ministério Público aqui não precisa da autorização ali, por exemplo, de uma vítima, de alguma pessoa, para oferecer denúncia. Por quê? Porque a ação penal pública é incondicionada. Na maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada. Professor, como é que eu sei se o crime é de ação penal pública incondicionada ou não? Simples. Quando lá no tipo penal, no crime, não fala qual que é a ação, é incondicionada. A maioria dos crimes, você não vai ver falando qual que é a ação penal. A maioria dos crimes, o legislador fica em silêncio. Ele fica calado, ele fica em silêncio. Ou seja, quando a legislação ela não fala nada sobre a ação penal, quer dizer que é pública incondicionada, porque essa é a regra. Quando o legislador quer falar, olha, não, a vítima precisa se representar, aí ele precisa escrever, ó, esse crime se procede mediante representação. Quando o legislador não fala nada, quando ele não fala qual que é a ação, é porque é a regra, a ação penal pública incondicionada, ok? Então, no silêncio da lei, o crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, de outro lado, nós temos os crimes que são de ação penal pública condicionada, né? Eu não dei exemplo para você, mas a maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada. O homicídio, o roubo, o latrocínio, o estupro, né? Crime de tortura, tráfico de drogas, enfim, a maioria dos crimes são crimes de ação penal pública incondicionada. Agora, professor, o que seria crime de ação penal pública condicionada? Opa! Olha, o nome já fala tudo. Ação penal pública condicionada. Se é condicionada é porque o promotor só vai poder entrar com a ação se tiver alguma condição. A ação penal continua sendo pública, a ação penal pública. Se é ação penal pública, quem é que vai entrar com a ação? Promotor. Quem é que vai oferecer a denúncia? O Ministério Público, o promotor de justiça. Só que ele só vai poder oferecer a denúncia, ele só vai entrar com essa ação se nós cumprimos uma condição. Qual condição? Veja, a condição é, o promotor só vai poder oferecer denúncia se houver a representação da vítima ou a requisição do ministro de Justiça. Aí depende do crime. Por exemplo, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Lá fala, artigo 147, parágrafo único. Lá fala, esse crime se procede mediante representação. Veja, então se na ameaça, no crime de ameaça fala que precisa de representação, quer dizer que se uma pessoa foi ameaçada de morte, por exemplo, o Ministério Público já pode entrar com uma denúncia com ameaça? Não. O delegado pode investigar o caso? Ainda não. Aquela vítima precisa representar. O que é representar? Ela faz um pedido autorizando o Estado à persecução penal. Estado, eu estou te autorizando. Eu autorizo, eu fui vítima da ameaça, eu autorizo. Delegado, pode investigar. Ministério Público, pode denunciar. Agora, se a vítima não representar, o Estado não pode fazer nada. O Ministério Público não pode oferecer a denúncia, mesmo que aquela vítima tenha sido ameaçada de morte. É um crime de ação penal pública condicionado à representação. Pode ser condicionado à representação ou pode ser um crime de ação penal pública condicionado à requisição do ministro de Justiça. Exemplo, vamos imaginar que uma pessoa praticou um crime contra a honra do presidente da República. Os crimes praticados contra a honra ali do presidente da República são crimes condicionados à requisição do ministro de Justiça. Então nós precisamos ter uma requisição do ministro de Justiça para que realmente aí o MP possa oferecer essa denúncia, beleza? Então por isso que nós temos a ação penal pública condicionada. Condicionado o quê? Nós precisamos de uma condição. O Ministério Público só vai poder entrar com a ação, oferecer denúncia se a vítima representar no crime de ação penal pública condicionada à representação ou se o ministro de Justiça requisitar nos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro de Justiça. Entendeu? Nós precisamos dessa condição, que é uma condição aí de procedibilidade. Agora, tá, professor, então nos crimes, vamos lá. Professor, então naquele crime de ameaça, por exemplo, a vítima foi ameaçada de morte, ela tem que representar. Beleza, professor, mas ela pode representar quando ela quiser, qualquer dia, não é assim. Ela tem um prazo. Qual que é o prazo? Olha, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o prazo, qual que é o prazo? Ó, o prazo para representação é de 6 meses, anota aí. Prazo de 6 meses. Só que toma cuidado, por quê? Esses 6 meses não começa a contar a partir da data do fato. É a partir do momento em que aquela vítima ela sabe quem é o autor do crime. Vou repetir. Isso cai muito como pegadinha em prova de concurso. Toma cuidado. O prazo para a vítima representar, esse prazo, nesse caso, no crime de ação penal pública condicionado à representação da vítima, nesse caso, a vítima tem um prazo de 6 meses para representar.
Mas esses 6 meses só começa a contar esse prazo no dia que a vítima tem a ciência, no dia que ela sabe quem é o autor do crime. Vou dar um exemplo pra você. Às vezes o cara praticou um crime há um mês atrás, só que ela não sabe quem... O sujeito ameaçou pelas redes sociais, às vezes pelo WhatsApp, ela não sabe quem que é a pessoa. Aí depois, vamos imaginar que depois de, sei lá, depois de um ano ela descobriu quem foi a pessoa que praticou a ameaça. No dia que ela veio a descobrir, no dia que ela teve a ciência quem é o autor da ameaça, aí começa a contar o prazo de 6 meses. Entendeu? É claro que também ela não pode demorar muito tempo, né? Porque se ela demorar muitos anos aí, dependendo do crime, o crime pode ser até que já tenha ocorrido a prescrição. Então também não pode demorar, tipo assim, né? Por exemplo, o crime de ameaça prescreve em 3 anos. Então, se ela demorar mais de 3 anos, deu 3 anos ou mais pra descobrir que aquela pessoa, aí já era, prescreveu. Agora, se dentro desse período prescricional, ela veio saber, por exemplo, sei lá, depois de 2 anos ela veio a saber quem foi que praticou a ameaça, 2 anos atrás, ainda dá tempo. Aí, a partir desses 2 anos, começa a contar o prazo de 6 meses. Aí ela tem 6 meses pra representar. Representou, aí sim o Ministério Público pode ir lá na frente oferecer uma denúncia. O Estado pode investigar e o promotor pode oferecer denúncia. Professor, e se passar o prazo de 6 meses? Passou esse prazo de 6 meses, ela não vou representar. E se ela não for representar? E se ela perder o prazo? Se ela perder o prazo, já era. Ocorre a decadência. Aí, nesse caso, se terminou esse prazo de 6 meses e ela não representou dentro do prazo legal, o que vai acontecer? Vai acontecer a extinção da punidade. Aquele sujeito que ameaçou, está extinta a sua punidade em razão da decadência, beleza? Tá. Professor, mais uma coisa para a gente encerrar aqui. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Professor, a vítima pode se representar? A vítima pode se retratar? Aquela vítima que foi lá no prazo de 6 meses, né? Ela foi lá e representou. Falou, olha, eu quero que aquele sujeito seja processado, condenado, tal. Tô representando. Ela, mais pra frente, ela pode se retratar? Ela pode voltar atrás e tirar essa retratação? E aí, o que você acha? Olha que pergunta boa. Isso não cai, viu? Isso só despenca em prova de concurso. Presta atenção aqui, ó. É claro, pessoal, que eu estou me referindo, obviamente, aqui, ó, aos crimes de ação penal pública condicionada. Até porque em condicionada nem tem essa questão da representação. Então, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, a representação, é possível, nesse caso, a chamada retratação da vítima. Será que a vítima pode se retratar? A retratação da vítima? E aí, será que a vítima, ela pode se retratar ou não? Ela pode voltar atrás ou não? E aí? Olha que interessante. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a retratação é possível. A retratação é possível. A vítima pode se retratar sim. Ela pode se retratar até quando, professor? Veja, a vítima pode se retratar daquela representação, ela pode tirar aquela representação que ela fez, enquanto o Ministério Público ainda não tiver oferecido a denúncia. Ou seja, até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia, ela pode se retratar. Agora, se o Ministério Público já ofereceu a denúncia, aí já era. Ela não pode se retratar. Então, tem que ser até antes. Até o oferecimento da denúncia, se o promotor ainda não ofereceu a denúncia, ela pode se retratar. Agora, depois que o promotor já entrou, já ofereceu a denúncia, aí ela não pode voltar mais atrás. Aí, essa representação será irretratável. Aí já era. Ok? Ficou claro para você? Professor, em relação à Lei Maria da Penha? Olha que interessante. Em relação à Lei Maria da Penha, professor, todos os crimes envolvendo a Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada? Não tem nada a ver. Tem muita gente que, não sei de onde que o pessoal aprendeu isso. Olha, todos os crimes que... Primeiro, que a Lei Maria da Penha não é uma lei que vem trazer muitos crimes. Os crimes são do Código Penal. A Lei Maria da Penha é uma lei procedimental. É claro que o legislador ali pode colocar um crime ou outro, pode. Lá nós temos, por exemplo, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas veja, os crimes de forma geral praticados não é da Maria da Penha, é do Código Penal. Quando uma pessoa, o sujeito ali ameaça a esposa, a ex-namorada que terminou com ele, ameaça, agride, os crimes não são da Maria da Penha, é do Código Penal. São do Código Penal, ou de uma lei extravagante, por exemplo, em regra do Código Penal. Agora, o procedimento aplicável, o procedimento para proteger aquela mulher que se encontra naquela situação de vulnerabilidade, o procedimento, as medidas protetivas, o procedimento mais sério, mais garantista àquela mulher, àquela vítima, aí é o procedimento da Lei Maria da Penha. Mas os crimes de forma geral são do Código Penal. Então, como regra geral, a ação penal é a mesma. Pouco importa se foi crime envolvendo a Lei Maria da Penha ou não. Como regra geral, a ação penal vai ser a mesma. Nós só temos uma exceção que é no crime de lesão corporal leve. Já vou falar pra você. Então presta atenção. Quando uma pessoa pratica um crime de ameaça, o sujeito pratica uma ameaça, eu vou te matar. Praticou uma ameaça. Independentemente se foi envolvendo a Lei Maria da Penha ou não, às vezes ele ameaçou um amigo.
ameaçou um amigo dele lá, que mora na mesma rua que ele, que sei lá, tava com som alto na casa, ele ameaçou, tal. Veja, não é Maria da Penha. É um crime de ação penal pública condicionada. Aquele sujeito que foi ameaçado tem que representar. E se fosse, sei lá, a namorada dele, a esposa dele, ameaçou a namorada, a esposa dele, ameaçou de morte. Da mesma forma, o crime é o mesmo. A diferença é que o procedimento para aquela vítima, aquela mulher que foi vítima envolvendo violência doméstica familiar contra ela, aí o procedimento é mais célere, é mais garantista, mas o crime é o mesmo, é o crime de ameaça. Ela também vai ter que representar? Também vai ter que representar. Não é porque ela é Maria da Penha que agora ela não precisa representar, não. Veja, presta atenção, em relação à Lei Maria da Penha, nós temos os crimes também, a ação penal como regra continua a mesma. Então o crime de ameaça, o crime de perseguição, por exemplo, são crimes que dependem da representação. Não quer dizer que são todos os crimes, mas tem alguns crimes. Ameaça, perseguição, por exemplo, são exemplos de crimes que dependem da representação, mesmo envolvendo a Lei Maria da Penha. Então, se o sujeito ali, por exemplo, se o sujeito praticou um crime de ação penal pública condicionada, não estou falando incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação, envolvendo a Lei Maria da Penha, essa mulher, ela tem que representar? Tem que representar, normal. No prazo de 6 meses, mesma coisa, no prazo de 6 meses, a partir do momento que ela sabe, que ela conhece quem é o autor do crime. Se ela perdeu o prazo de 6 meses, já era, decai o direito dela. Ocorre a decadência e o sujeito não pode ser punido, tá extinta a punidade dele. Agora, vamos imaginar que no prazo de 6 meses, essa vítima, essa mulher que foi vítima envolvendo a Lei Maria da Penha, vamos imaginar que ela vai lá e represente. E aí, professor, ela pode se retratar também? Veja, se o crime foi... ela pode sim, inclusive na Lei Maria da Penha, claro, desde que o crime seja um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ela pode se retratar. Só que aqui a retratação é diferente. A retratação pode ser até antes, até o receber da denúncia. Olha que interessante. Ela pode se retratar até o... Presta atenção. Não é para qualquer crime que envolva a Maria da Penha. É só para os crimes que dependem de representação. Por exemplo, ameaça, perseguição. Então, se aquela mulher foi ameaçada pelo marido, pelo namorado, por exemplo, e tal, ela pode representar naquele prazo de 6 meses, beleza? Ela representou. Ela pode voltar atrás e tirar a representação? Pode. Até quando? Ela pode tirar essa representação? Ela pode. Mesmo depois que o promotor ofereceu a denúncia? Pode. Só que tem que ser até antes do recebimento da denúncia. Ou seja, às vezes o promotor já até ofereceu a denúncia, só que se o juiz ainda não tiver recebido essa denúncia, ainda dá tempo de ela se retratar. Agora, se o juiz já tiver recebido a denúncia, aí já era. Aí não dá mais tempo. Então, até antes, até o recebimento da denúncia, ela ainda pode se retratar. Beleza? Só que essa retratação, quando envolve Maria da Penha, essa renúncia, essa retratação deve ocorrer obrigatoriamente em juízo. O juiz vai marcar uma audiência específica, especialmente designada para essa finalidade, vai ter uma audiência específica para esse fim, né? E aí, obviamente, ele vai ter o advogado, vai ter o Ministério Público, o juiz nessa audiência, né, para saber os motivos por que ela está se retratando. E aí, nessa audiência, se ela voluntariamente ela quer se retratar, ela se retrata perante o juiz e depois já era. Professor, depois ela pode voltar atrás? Acabou. Porque se ela se retratar nessa audiência, ela está renunciando o seu direito de representação. Olha que interessante, fora da Lei Maria da Penha, a vítima que se retratou, ela pode se retratar novamente e entrar novamente com uma representação. Professor, que loucura! Não entendi. Vou te explicar. Presta atenção. Fora da Lei Maria da Penha, aquela pessoa lá a pessoa não representou no prazo de 6 meses? Representou. Ela fala, não, eu vou me retratar, vou tirar a representação. A pessoa vai lá e retira a representação. Tira. Imagine que ainda está no prazo de 6 meses. Passa mais uns 2 meses e vai falar, não, quer saber? Eu quero que aquela pessoa seja punida. Ela vai lá e representa. Ela faz a retratação da retratação. Ela tira a representação, ela se retrata e depois ela se retrata novamente e volta novamente e representa. Pode fazer isso? Fora da Lei Maria da Penha, pode. Desde que não tenha passado aquele prazo de 6 meses, né? Porque aí já passou e já era. É a retratação da retratação, é possível. Maria da Penha, não. Maria da Penha, se aquela mulher envolvendo um crime de ação penal pública condicionada à representação, exemplo, ameaça, ela foi lá, a diferença que na Maria da Penha é marcada uma audiência para esse fim, para ela se retratar. Se ela se retratou em relação àquela situação, aí já era. Aí ela vai assinar, nesse caso ela se retratou, aí essa retratação, ela vai estar renunciando o seu direito de representação. Então, em relação àquele crime específico, aquele fato, ela não pode voltar mais atrás. Ela não pode voltar e falar, não, eu quero que ele seja punido. Não. A não ser que ele pratique um novo fato, uma nova ameaça. Aí é um novo fato criminoso. Mas em relação àquela ameaça que ele praticou, já ela não pode
se ela já se retratou, ela não pode voltar e se retratar novamente e entrar com uma nova representação. Por quê? Porque essa retratação acontece ali, especialmente em uma audiência específica, e se ela se retratou naquela audiência perante o juiz, perante o Ministério Público, ela está renunciando ao seu direito de representação, beleza? E último detalhe, professor, todos os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada? Não. Os crimes, como forma geral, vão obedecer a ação penal dos crimes envolvendo a Lei Maria da Penha vão obedecer, como regra geral, vão obedecer a mesma ação, mesmo se fosse fora da Maria da Penha. Mesma coisa. Só tem uma exceção, que é o crime de lesão corporal de natureza leve. Como você sabe, ou se talvez você não sabe, os crimes de lesão corporal são crimes de ação penal pública incondicionada. Agora, quando uma pessoa pratica uma lesão corporal leve, lesão corporal de natureza leve ou culposa, segundo o artigo 88 da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa é de ação penal pública condicionada à representação. Depende da representação da vítima. Ok? Agora, na Maria da Penha, não. Por quê? Na Lei Maria da Penha, não se aplica nenhum dispositivo da Lei dos Juizados. Maria da Penha não se aplica nada, nenhum dispositivo da Lei dos Juizados. E por isso, mesmo se o sujeito ele praticou uma lesão leve envolvendo a Lei Maria da Penha, já era. Mesmo a lesão leve é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, aquela mulher não precisa... Mesmo que ela não queira ir lá na delegacia e tal, não importa. Qualquer pessoa ali pode dar o conhecimento ao fato à autoridade, ao delegado, e o delegado vai investigar e o promotor vai oferecer denúncia, mesmo que aquela vítima não queira. Mesmo, às vezes ela já voltou com o sujeito, já fez não importa. Então presta atenção. Se cai na sua prova, todos os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada? Todos os crimes não. A ação penal, como regra geral, é a mesma. A ação penal é a mesma dos crimes fora da Maria da Penha, mesma coisa. Agora, se perguntar todos os crimes que envolvem agressão física, lesão corporal, envolvendo a Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, aí sim, se envolveu agressão física, lesão corporal, mesmo que a lesão seja leve, no âmbito da Lei Maria da Penha, aí é de ação penal pública incondicionada, beleza? Ficou claro pra você? Então, ó, finalizamos aqui sobre a ação penal. Qualquer dúvida, já sabe, manda lá no meu Instagram, penal.aulas. Finalizamos, por enquanto, a ação penal pública, né? E na próxima aula, no próximo bloco, vamos continuar a matéria ação penal, adentrando na chamada ação penal privada. E eu já te espero no próximo bloco. Valeu, tamo junto.